Capítulo 26. Encontrar a aldeia foi fácil. Os rastros da carroça do mercador estavam profundamente cravados no chão, e a grama ainda estava bem comprimida onde as rodas rolavam com sua pesada carga de miséria. Tudo o que precisavam fazer era seguir a trilha. Operação desleixada, comentou Nua com sua professora. Eles acham que são invencíveis, então não escondem nada, achando que nada virá atrás deles. O sorriso torto de Solution disse a Nua muito sobre o que sua professora pensava sobre isso. Nua sacou a faca, compartilhando essa opinião, e elas continuaram rastejando juntas enquanto sons distantes lhes diziam que a vila estava próxima. Ela parou quando sentiu a mão de Solution em seu ombro. Lembre-se da sua promessa, você sabe o que fazer. Nua assentiu. Sim, professora, eu sei o que é misericórdia. Ela se recompôs, e elas se aproximaram até chegarem ao topo de uma colina baixa que revelava uma pequena vila. As casas eram maiores que as dos humanos, construídas de pedra, com telhados triangulares afiados, sobre os quais se estendia uma superfície lisa e espessa de formato indeterminado. A vila ainda fervilhava. E lamentos fracos de agonia chegavam aos ouvidos de Nua, fazendo-as estremecer. Eles estão sendo assados vivos, explicou Solution. Os Tlaumo acham que o medo acrescenta sabor, e acrescenta mesmo. Se você ainda pudesse sentir medo, aluna. Aposto que o sabor seria ainda melhor. Solution lambeu os lábios, fazendo Nua revirar os olhos pela milionésima vez para o seu mestre. No entanto, Nua permaneceu em silêncio, observando. Nenhuma proposta de resgate? Nenhuma investida heroica e valente? Nenhum apelo para que eu ajude você a resgatá-los? Solution olhou para a expressão fria de Nua, quase respeitosamente. Não há benefício algum em resgatá-los, mas mesmo que houvesse, não posso levá-los de volta. Se pudesse, sim, eu faria. É um destino terrível e, se eu puder pelo menos matá-los, farei isso, mas, por mais que tenha pena deles, não tenho esse tipo de poder, nem mesmo com esta maravilhosa mão esquerda, eu acho. Não contra tantos. Nua disse enquanto olhava para o homem-urso que estava arrancando um bíceps de um homem vivo que ainda assava em uma fogueira abaixo dele. Não muito longe dali, uma longa barra de ferro estava sendo usada para espetar alguém que havia sido amarrado a uma mesa. A barra não foi enfiada nela rapidamente. Nua estremeceu e fez uma prece ao Deus da Justiça para que o Império Tlaumo perecesse logo. E continuou examinando. Ali, disse Nua, apontando. Aposto que o lugar onde essas carroças estacionaram é onde o mercador mora e trabalha, pelo menos quando estiver por aqui. Certo, como abordamos? Solution perguntou à aluna, e Nua apontou para a área mais escura. Eles enxergam no escuro, a maioria, mas é longe de onde a comida está sendo preparada. A atenção estará voltada para lá, e há muitos obstáculos para se esconder atrás, agora, para garantir que não sejamos detectadas. Disse Nua, afavelmente, enquanto ativava suas habilidades, sem cheiro, sem som, e então ela sacou a lâmina e a tocou com a mão. Paralisia. A lâmina brilhou com um verde fraco antes de desaparecer para uma aparência mais comum. Tudo bem, professora, tudo o que eu peço é que você o pegue de surpresa. Desapareça pela parede. Eu entro pela porta, Nua perguntou esperançosa, e Solution consentiu em silêncio. Ótimo, eles se moveram, então, correndo rapidamente pela grama em direção às carroças, até pararem atrás delas em uníssono, com os ombros batendo contra ela. E Nua rastejou para baixo, ignorando a lama e a sujeira, olhando para a luz brilhante lá dentro. Um grito fraco veio de dentro. Ok, isso complica as coisas. Nua ergueu a mão e acenou para Solution avançar. Sua aparência humana já estava desaparecendo enquanto ela se aproximava da parede. Nua se levantou de um salto e impulsionou as pernas em direção à porta. Sua mão esquerda a atingiu com força, empurrando-a para dentro. O Homem-Leão encarava Solution, paralisado e indeciso. Ele nem havia gritado ainda. Sangue escorria de suas garras. Ele mal teve tempo de se virar para responder à aparição repentina de Nua, antes que a elfa o atacasse. Sua mão esquerda agarrou o maxilar aberto dele pelos dentes, e ela o puxou com força para sua lâmina, perfurando seu pelo, couro e a carne por baixo. Ele conseguiu grunhir antes que a paralisia fizesse efeito. Peguei você, ela sussurrou em seu ouvido, antes de se afastar e deixá-lo cair no chão. Tudo bem, Solution, ele cabe dentro do seu corpo? Ele é meio grande,
Perguntou Nua, apenas para Solution olhar para ela como se estivesse insultada. Retiro a pergunta, disse Nua, desculpando-se, e examinou a sala. A fonte dos gritos era fácil de identificar. Uma adolescente jazia amarrada a uma mesa, com o corpo aberto e ela obviamente parcialmente consumida. Faltavam-lhe dedos, pedaços do braço e, quando Nua se aproximou, seus órgãos internos haviam sido mordidos. Minutos de vida, pensou Nua. Sinto muito que isso tenha acontecido com você, mas você pode ir para o túmulo sabendo disso. Seu algoz a perseguirá em breve, mas para ele parecerá uma eternidade. Nua sussurrou, e os lábios trêmulos da garota se moveram, mas nenhum outro som pôde emergir. Seus olhos se encheram de lágrimas, seu corpo trêmulo se agitou em agonia. Nua apressou-se, cobriu os olhos da garota com a mão esquerda e cravou a lâmina no coração dela. Alguns golpes rápidos, um espasmo, e ela se foi. Nua olhou para sua professora. O Homem-Leão estava usando roupas caras. Se ele não fosse o mercador, eu comeria minha mão direita. Nua pensou consigo mesma e então olhou ao redor. E agora? Solution perguntou, mas Nua respondeu com ações, remexendo em papéis, enfiando-os na bolsa, limpando a lâmina e guardando-a. Não sei ler a língua, mas parecem requisições, solicitações, talvez algo útil. Vou traduzir quando voltarmos. Agora, vamos, Nua finalmente disse, e se dirigiu para a porta. Elas se retiraram rapidamente, deixando ainda mais gritos à distância para trás. Quando elas estavam bem longe, Solution lançou-lhe um olhar firme. Você realmente mudou. 15 anos atrás você teria me implorado para ajudá-la a salvá-los. Nua curvou-se profundamente. Fraqueza é pecado, e faz parte da fraqueza não saber quando a ação é inútil. Tenho certeza de que, se você tivesse lutado, professora, teríamos vencido facilmente. Eu poderia até enfrentar vários sozinha, mas, não tantos de uma vez. Então, não farei nada estúpido e morrerei por nada. O que farei, porém, é outra coisa. Ah, o que é isso? Solution perguntou com interesse repentino enquanto Nua mostrava os dentes na direção da vila. Eu me lembrarei daquele lugar e, um dia, quando eu tiver o poder de fazer isso acontecer, voltarei e o apagarei da face deste mundo, de uma forma que faria você ficar verde e me pedir para diminuir a violência, disse Nua com os olhos cheios de ódio. Quando fizer isso, me envie um convite, tenha sucesso, e eu serei sua provadora de comida na campanha. Solution riu com um tom distorcido, sonoro e maligno, que Nua combinava com o seu. Professora, vou cobrar isso de você, mas por enquanto, vamos voltar logo. Temos um interrogatório para fazer e uma lição objetiva para impor, disse Nua com firmeza, e deu o exemplo retornando ao ponto de partida. Quando chegaram ao seu destino, Nua disse rapidamente: tudo bem, professora, cuspa-o fora. Você pode brincar com a sua comida depois que eu terminar com ele. Solution riu baixinho da provocação, e sua pele ficou azul como água. Ela estendeu a mão e o tirou do peito, jogando-o no chão com um baque. Nua imediatamente o cortou novamente, desta vez no braço, e não profundamente, mas o suficiente para refazer a paralisia enquanto ela cortava suas roupas e as jogava de lado. Quando terminou, soltou um assobio claro. 1 ou 2 momentos depois, um farfalhar se formou, e ela assobiou novamente. Finalmente, seus 25 anos começaram a emergir hesitantemente e gritaram alarmados para o enorme e no Homem-Leão na grama, em uma pilha congelada na frente deles. Nua ficou de pé sobre o corpo dele. Ele está bem vivo, só paralisado, explicou Nua. Quero que vocês entendam uma coisa, algo que está no fundo da alma de vocês. Vocês todos vivem com medo desses animais. Nua deu um leve chute na lateral da cabeça do comerciante. Ela podia sentir o ódio em seus olhos dourados enquanto ele a encarava quando ela o cutucou com a ponta da bota. Mas eles não são deuses, não são imortais, nem são especialmente difíceis de matar se você souber o que está fazendo. E eles sentem dor como você. Observe, disse Nua, agachando-se ao lado do Homem-Fera, ergueu a faca onde ele pudesse vê-la. Ela se inclinou levemente sobre ele, e seus olhos azuis se tornaram mais dourados que os do próprio Homem-Leão enquanto falava. Eu me certifiquei de te esfaquear bem superficialmente com isso aí atrás, e te cortar só um pouquinho para reacender a paralisia antes que ela passasse. Mas agora, vou começar a te machucar, como o mestre me mostrou há uns 15 anos.
E depois de eu terminar de te convencer, vou te fazer perguntas, e você vai responder a essas perguntas, porque se não fizer isso, por mais que você ache que dói agora, imagine daqui a semanas, meses. E eu até compro poções de cura para te restaurar, e começo tudo de novo, entendeu? Ele só conseguia encará-la, mas ela leu seus olhos. Sim, você me entende. Nua pegou o fio da lâmina, encostou-a no braço do homem-leão e começou a esfolá-lo vivo, incapaz de se mover, incapaz de gritar. Seu corpo ainda era capaz de espasmos instintivos. Ele conseguiu liberar as entranhas e exalar o fedor de seus dejetos no ar. Os 25 breakers encaravam, incompreensíveis, o impossível enquanto sua capitã esfolava um homem-fera até que ele choramingasse sem palavras. Solution bateu palmas alegremente enquanto observava o trabalho da aluna. As tiras foram retiradas e jogadas de lado em uma pilha organizada. Alguns dos 25, incapazes de suportar, viraram-se para o lado para vomitar, apenas para Nua olhar bruscamente. Não desvie o olhar, nunca se esqueça do medo dele, ele não é um monstro, é incompreensivelmente poderoso, imbatível. A chave para a palavra homem-fera é a palavra homem. Eles podem morrer, podem implorar, podem suplicar. Nua cuspia as palavras venenosas enquanto cortava friamente os tendões do corpo dele, tornando seus membros praticamente inúteis. Tornem-se assassinos melhores, e os homens-fera se tornarão nada além de gatinhos. Vocês são todos muito fracos, esse é o seu pecado. É por isso que suas famílias seriam devoradas, é por isso que vocês foram vendidos para mim como escravos, é por isso que vocês ainda são escravos agora. Quando eu lhes dei a chance de se libertarem e libertarem seus entes queridos, Nua proferiu o discurso enquanto removia as rótulas, provocando outro espasmo violento involuntário. Vocês se tornaram presas, mas têm uma escolha. Ela ergueu a faca ensanguentada para eles. Vocês podem continuar presas e entregar suas vidas a isso. Ou podem buscar a força, crescer fortes e conquistar sua liberdade. Não sou uma senhora cruel, não sou uma capitã injusta. Como vocês são meus soldados, serei como uma mãe para vocês, severa, dura, às vezes parecendo cruel, mas é para que se tornem algo diferente do que eram. Vocês têm motivos para lutar. Sigam-me, deem-me seus corações, e eu os ajudarei a chegar lá. Ela disse enquanto removia primeiro um cotovelo, depois, pegando o homem-fera com a mão esquerda, o virou e removeu o outro cotovelo. Nua martelou as palavras, virando o homem-leão de costas novamente com um chute firme de sua bota. Não se enganem, breakers, neste mundo, vocês estão do meu lado da faca, ou dele. O mal é o único bem, a fraqueza é o maior pecado. Se querem justiça, que se danem seus deuses estelares, eles os deixaram em coleiras. Obedeçam a mim, sigam a mim, e através das dádivas do meu Deus, eu os transformarei em pessoas novamente. Os olhares estupefatos em seus rostos enquanto olhavam para os destroços mutilados de seus pesadelos, mal conseguindo fazer mais do que tremer involuntariamente e ter espasmos nas costas, e a maldita capitã que fez isso, disse muito. Parece que a paralisia está começando a passar, disse Nua enquanto a mandíbula do homem-leão começava a se mover. Nua foi até ele, ficou atrás da cabeça e se curvou, encarando-o com olhos dourados e brilhantes que agora enchiam os seus próprios olhos dourados de puro terror. Ela falou quase como se estivesse em uma conversa enquanto colocava a mão esquerda sobre o pescoço dele e começava a apertar. Em alguns segundos, você vai conseguir falar. Quando conseguir, a primeira coisa que você diz é seu nome. A segunda coisa que você me diz é: onde está Bracer? Se eu não ouvir as duas coisas, vou te paralisar, te curar e começaremos tudo de novo. Tenho a noite toda. Acene com a cabeça se você me entendeu, Nua disse sucintamente. O homem-leão conseguiu mover a cabeça um pouco, como se estivesse acenando, e Nua retirou a mão esquerda. Um instante depois, começou a tossir e a tossir. Seus membros se agitavam inutilmente enquanto tentava se mover para escapar. Paralisia, disse Nua, erguendo a lâmina assassina e colocando a mão sobre ela. O homem-leão parou de se mover, Tlizin, e, para o norte. Bracer foi para o norte. Ele foi para o norte por quê? Por quê? Nua perguntou, balançando a faca sobre o corpo de Tlizin. Tlizin atendeu imediatamente, entre tosses e espasmos, e conseguiu pronunciar as palavras, porque o príncipe Comestrano ainda está vivo.
O príncipe Sado está vivo e será tributado ao Deus Imperador. Eu ia pagar bracer para levar o príncipe e trazê-lo até mim, para que eu pudesse tributar o príncipe da cidade morta em vez disso. O efeito no Comestrans foi eletrizante. O príncipe, ele vive? Nosso príncipe, vive? Cleasin cuspiu as palavras o mais rápido que pôde, enquanto seus pensamentos continuavam a correr. Por favor, que isso seja verdade, ou pelo menos verdade o suficiente para que isso pare. Eles não precisam saber que eu não confirmei nada disso. Nua se endireitou e olhou para seus escravos. Espera aí, vocês ainda gostam desse seu príncipe? Eles assentiram rapidamente, e o soldado com cara de bebê falou apaixonadamente: Senhora, Capitã Ivenor, ele era um soldado de soldados, comia a mesma comida que nós, lutava conosco, treinava conosco, sangrava conosco. Claro, perdemos, mas não o culpamos, tínhamos 6 cidades vindo atrás de nós, o que poderíamos fazer? E ele ficou na cidade em vez de fugir, ele era um bom príncipe, pelo menos para nós. Entendo. E quão comum é esse sentimento entre os Comestrans? Perguntou Nua, com muito mais interesse brilhando em seus olhos. Ele era, muito amado. Corria o boato de que parte do motivo pelo qual ele era alvo das outras cidades era porque ele ia oferecer sua cidade como refúgio para escravos. Como Danak no sul, tínhamos boas terras, muitas delas, e pouca gente, então, espalhou-se a notícia de que ele ia oferecer santuário a qualquer escravo que chegasse à sua cidade, desde que tomassem posse das terras e começassem a melhorá-las e a cultivá-las. Inovador e perigoso, admitiu Nua, parece o tipo de coisa que a Lady Kaiji definitivamente desaconselharia. Certo? Capitã Ivenor, posso falar livremente? Um homem perguntou quem Nua reconheceu como Vargas, aquele que ela se lembrava de ter identificado seu trabalho como fodedor de elfos quando se encontraram. Vá em frente, seu fodedor de elfos, Nua disse ironicamente, e ele teve a decência, ou bom senso, de olhar para baixo. Você fala de oportunidades para nós, escravos, foi assim que ele começou, príncipe Sado, quero dizer, nossa, você cruzou a fronteira e voltou viva, ainda mais com um prisioneiro, mas mesmo que isso seja apenas uma maneira inteligente de lidar com as coisas, foi assim que tudo começou com o príncipe Sado, acho que tivemos sorte de você ter nos comprado. Já que isso nos livrou do tributo, mas prefiro não ser vendido 2 vezes, se é que você me entende. Nua ouviu a exposição um tanto grosseira e então casualmente se ajoelhou e cortou a garganta do Homem-Leão. Bom conselho, Vargas, disse Nua, usando o nome dele dessa vez, parabéns, você é meu novo sargento, só tome cuidado com as mãos quando for usá-las. Ela riu baixinho, vou levar seu conselho em consideração, mas, só uma pergunta do tipo talvez ou e se, mas e se eu encontrasse o príncipe Sado pelo caminho? E se? Só talvez, eu comprasse mais Comestrans e terras comestranas, seria provável que Comestrans me seguisse se eu tivesse o apoio dele? Eles trocaram olhares e assentiram em uníssono. Até os confins do mundo, minha capitã, respondeu Vargas. Entendo, Nua olhou para Solution, cuide das peles, podemos fazer pergaminhos com elas, e, cuide do corpo, e depois nos alcance, parece que temos 2 missões para cumprir, começando agora mesmo. Solution lambeu os lábios. Claro, Lady Ivenor, claro, eu alcanço vocês, isso, não vai demorar muito. Não vai demorar muito, não para alguém como ela. Obrigada por me acordar, minha portadora, a voz ecoou na cabeça de Nua, profunda, masculina e cheia de malícia.